Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos discutir sobre o glicerol. Vou ensinar uma técnica de como desenhar a molécula de glicerol, de maneira que a gente nunca mais esqueça, pois quando nos deparamos com reações de transesterificação ou mesmo de esterificação, nós esquecemos, às vezes, de como desenhar essa molécula. Ok? Bons estudos. O glicerol é um álcool. Ele é composto por 3 grupos hidroxila, ligados a um esqueleto de 3 átomos de carbono. O glicerol é um composto muito importante na química orgânica. Ele é utilizado em algumas reações, como esterificação, que é uma reação que frequentemente é utilizada na produção de sabões e gorduras. Existem outras reações também, como transesterificação, mas essas reações nós estudaremos mais adiante. O glicerol é composto por átomos de carbono e hidroxilas. Nessa técnica, nós vamos usar o prefixo para 3 átomos de carbono, que nós já estudamos, é o prefixo prop. Sabemos que num álcool existe ligação simples entre os átomos de carbono. Os carbonos são saturados. Então, na ligação simples entre os átomos de carbono, nós vamos usar o infixo a 3 hidroxilas, nós vamos usar o termo tri. E o álcool, a gente sabe que tem a terminação ol. Aqui nós formamos uma palavra interessante. Vamos unir o prop com um an, vamos acrescentar mais um o, vamos unir o tri e o ol. Formou o propanotriol. Esse nome vai nos auxiliar a desenhar o glicerol. Assim, o glicerol ele é chamado propanotriol. Aqui nós usamos que o prop é o prefixo que quer dizer que o composto possui 3 carbonos. E o triol é o termo que quer dizer que nesse composto, o glicerol, nós vamos encontrar 3 hidroxilas. Assim, o termo propanotriol é uma forma simplificada de nomear o composto, ou seja, o glicerol, onde propano aqui indica a cadeia de 3 átomos de carbono e o triol indica a presença de 3 grupos hidroxila, representado por OH. Outra reação interessante, onde o glicerol é envolvido, é na reação de transesterificação. Essa reação é comumente empregada na produção de biodiesel. Vamos à prática. Nós vamos desenhar a molécula de glicerol, que dessa vez nós vamos chamá-la de propanotriol. Vamos observar que o prop indica 3 carbonos. Vamos começar aqui inicialmente desenhando os carbonos na horizontal. Entre os carbonos nós temos ligações simples e vamos logo localizar a hidroxila. O carbono liga sempre com o oxigênio. Assim temos no primeiro carbono, no segundo carbono e no terceiro carbono as suas respectivas hidroxilas. E para a direita e esquerda nós temos a ligação dos carbonos com seus respectivos hidrogênios. Podemos também colocar a ligação dos carbonos com a hidroxila na parte de baixo. Assim, nós temos cada carbono ligado às suas hidroxilas. Observe que a hidroxila pode ser localizada tanto em cima como embaixo dos carbonos. Não podemos esquecer que triol indica 3 hidroxilas. Aqui nós temos as hidroxilas na parte superior e aqui nós temos as hidroxilas na parte inferior. Essas estruturas também podem ser escritas da seguinte maneira: 2 hidrogênios ligados ao primeiro carbono e um hidrogênio ligado ao carbono e este ligado à hidroxila e um carbono ligado a 2 hidrogênios e este carbono também ligado a outra hidroxila. Nesse caso aqui que as hidroxilas estão na parte inferior do carbono, podemos escrever também 2 átomos de hidrogênio ligado a um carbono e este ligado à sua hidroxila, hidrogênio ligado a um carbono e esse ligado à hidroxila e esse segundo carbono ligado ao terceiro carbono, que está ligado
a 2 átomos de hidrogênio e a outra hidroxila. Observe que são diversas maneiras de escrever o composto propanotriol. Podemos escrever também o glicerol da seguinte maneira. Escrevendo novamente o composto glicerol, precisamos saber que o prefixo prop indica 3 carbonos. Vamos desenhar aqui os 3 carbonos e as ligações simples entre eles. Já sabemos que o termo triol indica 3 hidroxilas. Vamos colocar aqui uma hidroxila, carbono sempre ligado ao oxigênio. Vamos escolher aqui outra hidroxila na parte inferior do carbono central. E vamos escolher aqui outra hidroxila ligada ao último carbono. Agora vamos colocar os respectivos hidrogênios nos carbonos. Eis aqui a nossa hidroxila. Essa fórmula estrutural plana pode ser escrita da seguinte maneira. Colocamos 2 hidrogênios ligados a um carbono e este ligado à hidroxila. E o segundo carbono ligado a um hidrogênio e também ligado a uma hidroxila. Esse segundo carbono é ligado ao último carbono, que é ligado a uma hidroxila e aos seus hidrogênios. No lado direito do quadro, vamos novamente escrever os 3 carbonos e as ligações simples entre eles. Vamos ligar ao primeiro carbono uma hidroxila, ao segundo carbono outra hidroxila e o último carbono vamos ligar a outra hidroxila. Vamos colocar os hidrogênios que faltam ligar aos carbonos. Observe as nossas hidroxilas. Essa fórmula estrutural plana também pode ser escrita da seguinte maneira. H2C, C ligado à hidroxila, esse primeiro carbono ligado ao segundo carbono, que está ligado a um hidrogênio e a outra hidroxila. Esse segundo carbono está ligado ao último carbono, que está ligado a 2 hidrogênios e a uma outra hidroxila, marcando aqui as hidroxilas. Observe que há várias maneiras de desenhar a molécula de propanotriol, que é a mesma molécula de glicerol. Vamos pegar qualquer um exemplo citado. Vamos pegar esse exemplo aqui e nós vamos observar que essa hidroxila está expandida. Temos ligação simples entre os carbonos. No segundo carbono nós temos ligado a ele uma hidroxila e um hidrogênio. E no terceiro carbono vamos escolher colocar a hidroxila acima dele. Vamos colocar agora os hidrogênios ligados a seus respectivos carbonos. Vou enfatizar as hidroxilas. Essa fórmula estrutural plana pode ser escrita dessa forma. H2C ligado a uma hidroxila, HC e esse ligado a outra hidroxila, esse segundo carbono ligado a CH2 e nesse último carbono temos a sua ligação com a hidroxila. Observe que todos os carbonos estão ligados nos hidrogênios. Podemos simplificar mais essa fórmula. Podemos escrever H2C, entre parênteses, vamos colocar a hidroxila. Vamos colocar aqui HC, entre parênteses, a hidroxila. E CH2, entre parênteses, a hidroxila. Podemos condensar mais essa fórmula, fazendo o seguinte. Nós temos 3 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio e 3 hidroxilas. Se condensarmos mais, vamos chegar a C3, H8 e O3. Eis aqui a fórmula molecular do glicerol. Segundo a IUPAC, ou seja, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a nomenclatura sistemática do glicerol é dada da seguinte maneira. Prop, 1, 2, 3, triol. O propanotriol, 1, 2, 3. Outra maneira de desenhar o glicerol, vamos observar aqui o prefixo prop. Vamos colocar dessa vez os carbonos na vertical. Vamos observar aqui o infixo an, ou seja, ligações simples entre esses carbonos. Vamos observar aqui o termo tri. Você pode colocar para a direita ou para a esquerda essa hidroxila. O tri
indica 3 hidroxilas, colocado todas elas para a direita dos carbonos, e aqui nós vamos ligar os carbonos a seus respectivos hidrogênios. É possível também desenhar essa molécula colocando as hidroxilas para o lado esquerdo dos carbonos, lembrando que o oxigênio liga diretamente ao carbono e depois alimentar os carbonos com seus hidrogênios. Veja, as nossas hidroxilas foram para a esquerda e para a direita. Podemos também colocar uma hidroxila para a direita e outra para a esquerda. E no último carbono, colocar a hidroxila para a direita. Temos ligações simples entre os carbonos e podemos desenhar os hidrogênios para seus carbonos. Observe que são várias maneiras de desenhar o propanotriol, que também tem uma nomenclatura tradicional. O glicerol é conhecido como glicerina. Vamos pegar mais um exemplo de carbonos na vertical com uma hidroxila à esquerda, uma hidroxila à direita e outra hidroxila à esquerda. Nossas hidroxilas estão aqui marcadas. Vamos desmarcá-las e colocar os hidrogênios que faltam nos carbonos. Podemos escrever essa fórmula estrutural plana da seguinte maneira: carbono ligado a 2 hidrogênios, ligados a uma hidroxila. Esse primeiro carbono ligado ao segundo carbono, que está ligado a um hidrogênio, e a outra hidroxila. Esse segundo carbono está ligado ao terceiro carbono, que possui 2 hidrogênios, e está ligado a outra hidroxila. Simplificando mais essa fórmula, temos CH2OH, HCOH e CH2OH, que também pode ser simplificado mais ainda, de maneira que temos 3 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio e 3 hidroxilas. E a fórmula molecular do composto pode ser dada também por C3, H8 e O3. Assim, o propanotriol é um triálcool, ou seja, possui 3 hidroxilas. Podemos também desenhar a primeira hidroxila para a direita, a segunda hidroxila para a esquerda e a terceira hidroxila para a direita. Vou colocar aqui os hidrogênios que faltam. Já sabemos que podemos escrever esse composto assim: H2COH, HCOH e CH2OH. Isso nos dá a seguinte fórmula molecular. Assim, o propanotriol é um triálcool e um triol, ou seja, são álcools que possuem 3 hidroxilas. Aqui podemos observar uma estrutura em 3D do glicerol. Observe aqui os 3 carbonos. Nós temos 3 carbonos e 3 oxigênios. Essa parte branca representa o hidrogênio. Aqui você observa as hidroxilas. Note que elas estão em forma de W, mais ou menos nessa forma. E aqui nós temos um prolongamento. Aqui temos o carbono do centro, aqui temos outro, aqui nós temos outro carbono e mais um carbono. Se prolongarmos essas partes aqui, nós vamos obter os hidrogênios. Aqui nessa extremidade nós temos uma hidroxila, aqui outra hidroxila e mais uma outra hidroxila. E aqui nós temos um outro hidrogênio ligado a esse carbono. Se nós subtendermos o carbono, explicitarmos somente as hidroxilas, vamos ter uma fórmula bastão, chamada fórmula de linhas, ou fórmula bastão. Então, na fórmula bastão, nós temos uma estrutura desenhada parecida um W, com um prolongamento aqui no carbono do meio, e explicitando a hidroxila, chamada fórmula bastão. Observe que dessa vez, essa molécula, o glicerol, está em formato de M.
Assim nós vamos desenhar aqui um formato de um M, sendo que aqui no meio tem um prolongamento. Vamos explicitar os hidrogênios e os carbonos. Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos outro carbono. Vamos fazer o prolongamento aqui e obter esse hidrogênio, esse outro hidrogênio, mais esse hidrogênio. E aqui também nós temos um hidrogênio, esse hidrogênio aqui. Vamos agora explicitar as hidroxilas. Elas estão nas extremidades. Aqui nós temos essa hidroxila, nós temos essas 3 hidroxilas. A fórmula de bastão, ela existe com o intuito de subtender os carbonos e os hidrogênios perto deles. Assim, vamos desenhar novamente a estrutura em forma de M. Aqui sabemos que nos vértices, nas pontas, existe o carbono oculto, subtendido, juntamente com seus respectivos hidrogênios. Porém, aqui na extremidade, nós temos as hidroxilas. Lembrando que aqui tem um prolongamento, onde nós temos a outra hidroxila. Assim, na fórmula bastão, nós vimos que é explicitada a hidroxila e fica subtendido os carbonos nas pontas. Então, você observou várias maneiras de desenhar o glicerol, utilizando a simples palavra propanotriol. Utilizamos o propre, o an, o tri e o ol. Se você tiver essa palavra guardada aí na sua mente, você vai poder desenhar com tranquilidade o glicerol. E aqui nessa molécula nós temos os 3 carbonos, os 3 oxigênios, e essa parte branca representa o átomo de hidrogênio. Lembrando que essa parte aqui é a nossa hidroxila. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido alguma coisa. Espero que você exercite no seu caderno, desenhando o propanotriol, fazendo vários tipos de desenhos, com os carbonos na vertical, com os carbonos na horizontal, com as hidroxilas à direita dos carbonos, à esquerda, acima e abaixo dos carbonos, eles na horizontal também. Então, bons estudos. Obrigado.